Correio Esportivo no ar em mais uma edição. Hoje, programa especial, primeira edição com convidado. Recebendo hoje o árbitro de futsal, Eric Nogueira, que vai contar como surgiu essa faceta, esse potencial, esse talento. Vai contar sobre o mundo aí das quadras, como é apitar, conduzir, né, dar cartão, punir, alertar, enfim. Vai contar como que é ser um árbitro de futsal. Eric, seja muito bem-vindo, meu nobre amigo. Correio Esportivo hoje é aqui contigo. Cara, obrigado por receber o convite, né, por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, William. Boa noite a você, a todos aqui do jornal, do podcast Correio Esportivo, a vocês que nos acompanham. Cara, estou muito feliz pelo convite, um convite de muita honra. E eu acho que também é importante, não só como árbitro, mas também para a modalidade do futsal que vem crescendo a cada ano e vem se desenvolvendo cada vez mais, principalmente aqui no estado do Paraná, que é considerado o melhor estado, né, quanto às competições de futsal. Sim. Pô, cara, um prazerzão te receber. O bom de convidar a árbitra é que também, já decora o ambiente, já tem aqui a camisa, né, de trabalho, o uniforme do árbitro, tem cartão amarelo, tem cartão vermelho, tem apito, muito bacana, cara. Mas vamos começar então esse bate-papo bem descontraído, muito legal. Eric, da onde surgiu, cara, esse pontapé inicial de ser árbitro de futsal, né? Foi alguém que te apresentou? É um sonho de criança? Como é que começou isso? Na verdade, assim, eu jogava futsal, né? Então, desde os meus 6 anos de idade, eu joguei futsal, aqui em Laranjeiras mesmo. E quando eu cheguei na idade adulta, digamos assim, que eu comecei a perceber que o futsal não ia me dar dinheiro, digamos assim, no sentido assim, de eu me tornar um jogador profissional. Disso. Exato. E querendo ou não, a gente trabalha todo dia, né? E numa competição regional, um atleta adversário acabou entrando de forma maldosa e acabou que eu fraturei meu pé. Eu falei, não, jogar eu não vou mais, né? Mas eu sempre gostei da parte da arbitragem. Por quê? Porque o árbitro ele é aquele que conduz a partida. Né? O espetáculo, dentro da arbitragem, a gente diz que o espetáculo é dos atletas. Mas eu sempre tive esse interesse. E desde o entanto que eu parei de jogar ali com os meus 20 anos, 21, que eu não joguei mais competições nem nada, eu me interessei pela arbitragem e fui em busca de entender como que funcionava, como que era para fazer curso. Então, foi a partir daí. E aí, conhecendo alguns amigos aqui em Laranjeiras, que eu descobri que tinha a Liga, né, Regional de Laranjeiras do Sul, para a arbitragem da Federação Paranaense, acabei fazendo o curso. Que legal, cara. Então, a ideia de arbitrar surgiu ali de talvez vou dizer um desencanto ou de uma desistência, talvez de ser um jogador de linha, assim, ser um atleta, né, da linha ali do futsal, então, né, tipo, foi talvez um pontapé inicial. Isso, exatamente, porque como eu falei assim, né, querendo ou não, é um esporte de alto rendimento. Sim. Né? E querendo ou não, para que você possa chegar num ambiente profissional, são poucos, né? Olha quantos brasileiros que tem que se tornam jogador de futebol, são poucos, né? Sim. Então, e aqui na nossa região eu tinha que trabalhar, eu precisava trabalhar, tinha que fazer também as minhas coisas e eu precisava me organizar, então eu sabia que algumas coisas que eu almejava na minha vida, através do futsal eu não ia alcançar, ou como um jogador de futsal, o jogador de futebol eu não ia alcançar. Então foi nesse ponto mesmo. Legal, cara. E você é árbitro há quanto tempo já exatamente? Eu fiz o curso em 2021, né? O curso da Federação Paranaense de Futebol de Salão, então eu fiz em 2021. Então aí já vai fazer 5 anos que eu sou árbitro aqui no federado, né, pela Federação Paranaense. E o meio que você, digamos, se você estudou para ser árbitro, né, para você se tornar árbitro, é um meio oficial? Foi um caminho que você trilhou? É algo que todo mundo que deseja ser tem que seguir? Ele tem todo um regulamento, digamos assim, perante a formalização, né? Então existe o curso, né? Hoje o curso são 4 finais de semana que você passa sexta, sábado, domingo estudando. Tem prova teórica, tem prova física também. E mesmo quando você faz o curso e você acaba ficando apto ou você passa, digamos assim, né, acaba ganhando o certificado de árbitro, todo ano
nós fazemos a chamada reciclagem. Né? Então, todo ano a gente volta a fazer prova teórica e 3 testes físicos. Né? Então, são 4 testes que a gente faz todo ano para estar apto ou não, para dar continuidade dentro da federação e poder apitar os jogos da federação. Muito interessante. Então, você tem que passar ali por uma seleção, tanto para começar e anualmente tá, digamos, provando tecnicamente e fisicamente tá apto a estar ainda exercendo, né? Exatamente. O pessoal acha que, porque geralmente eles acham que só os atletas têm que fazer treinamento, têm que ter condicionamento. Muito pelo contrário. O árbitro também precisa ter condicionamento e a federação, junto com a ASO Futsal, ela exige, né, que nós árbitros estejamos bem preparados até para evitar a maior polêmica de lances possíveis, porque se você é bem preparado, você está em cima do lance, né? Então eu acho que faz todo sentido ter essa reciclagem anual. Inclusive, aproveitando o gancho, é uma coisa que o pessoal que ama futebol, que acompanha, torcedor brasileiro, cobra muito. O que o futsal está exercendo em relação aos árbitros é uma coisa que devia ser implementado para os árbitros de futsal, né? Há uma reclamação muito grande de Brasileirão ali nos campeonatos de elite, até mesmo Série B, Série C, dessa defasagem, né? Quantidade de erro, uma necessidade de reciclagem. Então, muito bacana, cara. Eu fico, como assim, um amante do esporte, eu fico feliz de saber que o futsal tem esse padrão de qualidade, né? De uma certa excelência. Muito legal. Que isso vira exemplo, né? Hoje... E já foi até comentado, né, por muitos, e é comentado que hoje a federação, nessa parceria que existe, né, da ASO Futsal, junto com a Federação Paranaense de Futebol de Salão, hoje o estado do Paraná ele é considerado, se não o melhor, mas um dos melhores federações que tem no Brasil, por conta não só dessa parte da arbitragem, mas também pelo nível dos atletas. Então, o nível do atleta crescendo, automaticamente o nível da arbitragem também precisa crescer. Sim. Também tem que acompanhar, né? Nós árbitros precisamos estar evoluindo diariamente a cada dia. Então, eu acho que essa responsabilidade e esse cuidado que a federação junto com a ASO tem faz muita diferença dentro de quadra, principalmente aqui no nosso estado. Muito bacana, cara. E os campeonatos que você é árbitro, Eric, são a nível então estaduais, nacional? Conta um pouquinho mais sobre isso pra gente. Então, hoje eu sou federado, né? Então, dentro da Federação Paranaense de Futebol de Salão. Hoje as competições são níveis, eu faço jogos níveis estadual. Então, qualquer competição que seja a responsabilidade da Federação Paranaense, que esteja no estado do Paraná, eu posso estar apitando, estou apto a estar apitando, né? Posso ser escalado, digamos assim, né? Tem algumas competições que são de níveis nacionais, que aí envolve também a CBFS, que daí já é um quadro, que é referente ao quadro nacional. Então, dentro do futsal nós temos a federação e também a confederação, que é de nível nacional, né? Então, hoje eu faço parte da federação. Entendi. Aproveitando essa pergunta e a decoração que você gentilmente trouxe aqui para brilhantar esse episódio, explica pra gente se há alguma diferença aqui nessas roupas, né? Se cada uma corresponde a um campeonato, se não, né? Se a cor é respectiva ao campeonato, se não é. Explica pra gente aqui. Certo. Assim como os atletas, né, tem 2 uniformes para jogar, nós apitamos com 4 uniformes, né? Dentro da federação nós temos 4 uniformes, então, e é a mesma coisa, a gente também tem uniforme 1, 2, 3 e 4. Então aqui eu trouxe 2 camisetas, né, que a gente usa, que são os 2 principais uniformes de 2025, que é a camiseta rosa ou pink, né? Que, então, dentro do Campeonato Paranaense, a gente usa essa aqui como primeiro uniforme. Se alguma equipe possa ficar parecido, alguma coisa, a gente troca, a gente vai para laranja. Então a gente usa a laranja. Eu não trouxe, mas porque daí o uniforme laranja é a número 2. E ainda dentro da federação nós temos mais 2 uniformes, que é um azul clarinho e mais um verde. Então são os 4 que a gente usa dentro da federação. Essa camiseta verde aqui a gente usa através com a liga, que eu pertenço à Liga Regional aqui de Laranjeiras, né? Então a gente também, quando a gente é convidado ou quando pegam a nossa liga para nós poder fazer a arbitragem dos campeonatos regionais, municipais, algo nesse sentido, né? Um exemplo muito é a Taça Rio, que foi a Taça Rio Bonito, que terminou agora em dezembro. Então são campeonatos regionais que a gente apita também.
né? Um exemplo, por exemplo, a gente usa as nossas próprias camisetas da Liga Regional, que é essa verdinha, e nós temos também um uniforme amarelo. Mas na federação, né, que é o Campeonato Paranaense, digamos assim, nós seguimos esse padrão que eu comentei das 4 camisetas. Que legal, cara. E o Campeonato Paranaense que você mencionou, qual é mais ou menos a duração dele? Ele começa ali em que mês do ano, vai até que mês? Quanto tempo dura um campeonato desse? As competições da federação, ela dura praticamente o ano todo, né? Então ela é dividida por competições de base. O que é base? Começa lá no sub-6, sub-7 e vai até o sub-20. Então o sub-20 também é considerado base ainda, né? Então no sub-20 tem os campeonatos tanto masculino quanto feminino, né? E aí também tem os femininos. Então masculino e feminino. E aí no masculino e feminino, no feminino ele tem 2 diferenças. Em 2025 teve a chave prata, que seria a segunda divisão, digamos assim, né? Para o pessoal entender, a segunda divisão, e a chave ouro, que é a primeira divisão. No campeonato masculino, teve chave bronze, chave prata e chave ouro. Que daí a chave bronze é uma terceira divisão, chave prata a segunda e a chave ouro primeira divisão. Então ele começa geralmente em fevereiro e termina lá em dezembro, final de novembro, comecinho de dezembro. Então o ano inteiro tem competição. E aí também tem Copa União, então tem várias competições dentro do estado aqui do Paraná que tem várias competições e dá muitos jogos. É bem parecido então com o Campeonato Brasileiro mesmo de Série A, né? Um campeonato realmente ali é uma temporada, né? Que leva o ano todo. Uma temporada, leva o ano todo, hoje em dia também é legal e cresceu porque a maioria dos jogos são transmitidos via YouTube, né? Então, e é legal porque você consegue assistir pela TV, consegue estar lá no ginásio assistindo, né? Então, é legal porque ele te dá essa oportunidade de você poder acompanhar as competições do nosso estado. Muito bacana, cara. E você mencionou ter campeonatos na modalidade feminina. Você apita jogos feminino também? Não, são somente árbitras que estão capacitadas para apitar? Como é que funciona isso? Sim, até no entanto, ali em 2025, eu apitei, né? Eu tive a oportunidade de ser escalado para apitar as quartas de final da chave ouro feminina. Legal. Que foi um jogo entre Pato Branco e Londrina, né, lá em Pato Branco. Então, apitamos também os jogos claro que a federação tem todo esse cuidado, né, para que os árbitros estejam preparados para poder fazer tanto masculino quanto feminino. Então, a gente tem todo esse cuidado, a federação, junto com a ASO Futsal, né, que é presidida por Aldemir Martinez ali, junto com a federação, que hoje é o Dr. Eduardo Vargas, né, que é o presidente em exercício. Eles tomam muito esse cuidado, junto com os diretores, para que nós possamos estar preparados para atuar em qualquer competição do estado. Muito bem. Eric, com esse teu tempo todo aí de carreira como árbitro, tem algum jogo que foi assim o mais difícil de apitar? A gente aproveitando aqui, né, que tá passando as imagens aqui, algumas imagens dessa sua carreira, falando então, ali tem foto com o jogador, né, e tal. Teve algum jogo que te marcou que foi muito difícil de arbitrar por algum motivo especial? Teve. É que digamos assim, poderia mencionar vários aqui, né? Porque cada um tem um nível, digamos assim, de intensidade e tudo mais, né? Mas um jogo assim que para mim foi um jogo que nós fizemos muito bem, né? Foi um jogo do Pato Futsal contra a equipe do Marechal, que foi 2-1 pro time do Pato, acabou ganhando o jogo, né? Que foi uma chave ouro feminina. Também um jogo muito difícil que eu fiz foi um jogo na Copa Mundo do Futsal, agora que teve da pênalti no final de ano, né? Teve um jogo que eu fiz Botafogo e Curitiba, né? Um jogo de base. Então foi um jogo muito difícil também. São competições diferentes, mas assim de nível de intensidade muito grande, de um cuidado que se precisa ter. Então, assim, eu colocaria assim, hoje esses 2 jogos assim como jogos triunfantes assim, na minha carreira, assim, sabe? Certo. E eles foram mais difíceis por quê? Porque era um jogo que estava muito disputado mesmo, era muita falta, tava assim uma tensão no ar, ou por algum outro motivo? Esse jogo do Botafogo e Curitiba era a quartas de final da Copa Mundo de futsal menores, né? Então, quem perdesse estava fora, né? Então, foi um nível assim, muito bom, muito legal. Nesse sentido, né, a criançada correu bastante, nós também, né, tinha que estar em cima do lance, né, a torcida inflamada tanto de um lado quanto do outro, bem legal, assim, então foi nesse sentido. Já no jogo ali do Pato, por exemplo, era um jogo que valia, o famoso joga valendo 6 pontos, né?
precisavam ganhar para poder... Tirava 3 do concorrente Exatamente, direto. precisava ganhar para se manter ali bem colocado. E foi um jogo assim bem difícil também nesse sentido, porque são dois times que jogavam também a Liga Nacional, né, do futsal feminino. Então esse é um nível Brasil, né, nível nacional. Então foi 2 jogos assim que me marcaram muito nesse sentido. Então, são os ossos do ofício, né? Deve ter ali, que é até inclusive a próxima questão que eu quero saber de você, que é, tirando assim essas partidas difíceis, conta pra gente assim algum momento inusitado e o melhor momento, um momento que te marcou muito assim positivamente, como árbitro que você tenha vivido até agora. Um fato inusitado como árbitro, uma vez eu tava fazendo um jogo. E aí a torcida tava cantando e vibrando e tudo mais, e não tinha batuque nenhum lá, só estavam cantando e vibrando. E aí saiu uma bola no lateral e eu fiz eu fiz a sinalização do lateral, e a torcida puxou um bumbo. E eu não vi que tinha um bumbo atrás de mim, aí o rapaz da torcida bateu o bumbo, eu me assustei, né, acabei me perdendo ali na corrida. Aí o pessoal deu risada, a torcida deu risada, né? Porque a gente, como árbitro, o pessoal acha que é, digamos assim, o árbitro é um inimigo da torcida ou alguma coisa assim, né? Muitos falam. Mas não, aí eu olhei pra trás, brinquei e falei, não faz isso não, quer matar o árbitro do coração, não tem mais jogo. Aí dá uma risada, entramos numa resenha ali no meio do jogo mesmo. Então foi inusitado por causa disso, né? Tanto a torcida, assim, ficou tranquila comigo, a gente conversou e brincou um pouco, quanto também... Cômico, né? E ainda foi um momento de lateral, a bola já tinha saído, né? Então... Mas um fato inusitado é esse, né? Que a gente acaba se aproximando também da torcida. Porque muitos esquecem que por detrás de um árbitro existe um humano. Sim. Né? Existe um humano, né? Então, e a gente vê tantas coisas ruins que acontecem, árbitros às vezes que estão apanhando, que são machucados. Esses dias eu recebi um vídeo de um árbitro que saiu inconsciente, que o atleta chutou a cabeça do árbitro, saiu inconsciente. E quando acontece esse tipo de situação, sabe? Então é legal porque, assim, nesse sentido da torcida fazer a resenha, porque precisa existir esse lado humano, sabe? Sim. E muitas vezes as pessoas... Porque tudo acontece, é culpa do árbitro. Né? Se você for ver numa partida, acontece a culpa do árbitro. Tem o time A e o time B. Se eu marco a falta pro time A, o time B não gosta. O time A, mas se eu não marco, o time A não vai gostar e o time B vai gostar. Né? Então, mas nesse âmbito esportivo, né, assim, é legal quando acontece a situação. E por que eu estou fazendo esse link, William? Porque é um fato interessante que aconteceu comigo. Eu fiz um jogo na Copa Mundo de futsal, né? De 2 times lá, e beleza, saiu o ganhador e o perdedor. Logo após, eu fiz questão de ir parabenizar a torcida do time adversário, que perdeu inclusive, porque eu já tinha feito 2 jogos daquele time, né? E era jogo de mata-mata, era quase final. Em nenhum momento os pais tinham desrespeitado nós árbitros, nos 2 jogos que eu fiz. Legal, apoiando e incentivando os seus filhos. O que a gente vê muito, principalmente no jogo de criança, é pais, né? Quando eu digo pais, é pai e mãe, que acabam falando coisas horríveis perto de crianças, né? Sim. Besteiras e tudo mais. Né? Tudo bem, né? O árbitro pode errar, pode falar que o árbitro é ruim e tudo mais, né? Mas eu achei interessante porque, assim, esses pais... foi legal nesse sentido, porque eles incentivavam os seus filhos, nem falavam quando não falavam em nenhum momento dos atletas adversários, muito pelo contrário, sempre no respeito. E aí fui lá e parabenizei, porque eles já estavam, né, iriam voltar para casa. E parabenizei. No final do jogo, veio um atleta desse time que acabou perdendo o jogo, e esse é um fato inusitado que eu me emocionei muito e me emociono de novo, porque o menino ele falou assim: professor, nós lá gostamos muito de você. E eu queria saber se eu posso ganhar um par de cartão seu e tirar uma foto com você. Né? E aí veio a mãe do menino junto, né? Os pais do menino veio junto ali, e a gente acabou fazendo a foto, sabe? Então esse é um fato no estado que nós, quanto árbitro, para nós é muito legal, é muito gostoso ter essa participação, assim, sabe? Outro fato também, por exemplo, quando a gente tá apitando um jogo de base, isso aconteceu aqui em Laranjeiras, né? O menininho lá ficou, o cadastro desamarrou e ele estava longe para pedir para alguém vir amarrar. Eu fui lá, amarrei, né? Depois a mãe veio e agradeceu porque eu tinha amarrado o tênis do menino, do atleta. Então, assim, tem inúmeras histórias, assim, sabe? Tanto boas quanto ruins, né? Mas
eu gosto de chamar atenção nessa pergunta desses dois assuntos, porque é interessante. E foi legal você compartilhar essa história positiva, porque então o árbitro ele tá acostumado a tomar pedrada, né? Xingamento. O árbitro é o número 1 ali para ser xingado, ofendido. Então você receber ali um pedido de um presente, porque o jogador te admirou ali no exercício, né? Como árbitro, pô, eu imagino que seja, como você disse, emocionante. Emocionante, foi legal, assim, ele pegou e fez um story no Instagram dele, assim, sabe? Então, assim, eu pra mim fiquei muito feliz nessa ocasião, porque pra mim foi muito especial. Que legal. E você, cara, tem algum jogador que você, do teu tempo, que você ainda sonhava em ser um jogador de linha? Alguém que você, por estar arbitrando aquela partida, você conheceu de perto? Alguém ao vivo que você já admirava, que você era fã? Você tem uma experiência como essa também? Cara, assim, eu não cheguei a apitar o jogo dele, mas eu acabei conhecendo ele agora na Copa Mundo. Que foi o Rodrigo Capita, né, que é jogador do Magnus, né, joga no Magnus, foi multicampeão com a seleção brasileira de futsal. Eu acabei conhecendo ele no hotel, a gente tirou foto junto, assim, um cara muito bacana, um cara que eu acho que sempre foi um líder no sentido assim, dentro da equipe, como atleta, como homem, que eu acompanho ele no Instagram. Então, assim, sim, é um cara assim que eu acabei conhecendo ele, tirei uma foto, então é um cara assim que é legal. E é bom que às vezes muitas vezes ele é convidado para fazer vídeos sobre arbitragem, e muitas vezes ele é correto. Quando o árbitro erra, ele pontua, mas quando o árbitro acerta, ele também pontua, né? Então, um cara assim que eu acabei conhecendo agora na Copa Mundo, que foi bem legal também, cara. Que maneiro, cara. Acredito que você tem ali uma admiração, né, pelo Falcão também, que não dá pra falar de futsal sem falar do Falcão, que é um gênio, né, cara, do nosso Brasil como atleta, cara que... O Falcão é um cara, assim, que fora da curva quanto atleta, assim, né? Como atleta, ele jogou por muitos e muitos anos em alto nível, né? Nossa, então, um gênio, né? Dificilmente terá atletas que possam, assim, chegar ao nível deles, igualar os recordes dele, né? Pode ser que tenha, mas vai ser difícil. Você chegou a conhecer ele, esbarrou em algum evento, algum lugar, algum jogo, alguma coisa? Não cheguei a conhecer ele. Não, essa oportunidade não. Eu tive a oportunidade de poder assistir jogo da seleção brasileira, agora em dezembro, ali em Foz do Iguaçu, né? Até o próprio Fabinho, que jogou aqui em Laranjeiras, né? Foi agora eleito até o melhor jogador de futsal do mundo. Esteve lá, então conheci alguns jogadores da seleção brasileira nessa Copa Mundo que eu estive apitando, e pude conhecer também o pessoal lá. Que legal, cara. E qual o próximo jogo que você vai apitar? Você já está escalado para uma próxima partida? Ainda por enquanto não, que as competições da federação, né, iniciam agora em fevereiro, março, né? Então agora a gente está aguardando iniciar as competições oficiais da federação para que, como diz, né, Deus abençoe que nós possamos pegar escalas, né, que a gente possa ser escalado para os nossos próximos jogos aí o quanto antes. Estou bem empolgado para esse ano 2026, legal, né? Peço para que Deus cuide não só de mim, mas de todos os árbitros aqui da nossa liga. E também da federação, nível nacional, né? Nós temos árbitro aqui do Laranjeiras que é árbitro FIFA, né? Então, que é o Alfredo, né? Então a gente também tem bastante assim, conselheiros que nos ajudam nesse dia a dia. Então estamos esperando aí iniciar as competições da federação. Muito bom. E você tem alguma grande meta, algum sonho como árbitro? Cara, eu digo assim que como árbitro eu gostaria sim chegar numa passo a passo, né? O meu primeiro passo eu gostaria de entrar no quadro nacional da arbitragem, né? Ou seja, dentro da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, fazer parte do quadro nacional de arbitragem é o meu próximo passo, né? Tô lutando, tô batalhando para isso, né? Então eu tô bem empolgado, né? Para que a gente possa um dia chegar e eu vejo sim que tem condições, a gente tem condições, tem possibilidade, porque a arbitragem ela também te dá muita oportunidade, né? Tem que agarrar e aproveitar e ir bem, né? Mas o meu próximo passo hoje dentro da arbitragem é chegar no quadro nacional. Muito bem, cara. Desejo, né, claro, desde já aí que você alcance esse objetivo, muito legal. E para fechar, Eric, deixando a arbitragem de lado, para que time você torce? Cara, eu sou palmeirense. Palmeirense? Sou palmeirense, torço pro Palmeiras, pro Verdão e sou
amante do futebol. Torcedor, assim, ativo? Você acompanha os jogos do Palmeiras, mais ou menos? Não, acompanho e fico louco. Hoje eu sou mais tranquilo, né? Porque a arbitragem ensina você a ter muita paciência. Por conta dos torcedores, dos atletas, né? Você aprende a ser paciente. Mas tem vezes que eu fico louco. Mas tá bom, tá tudo certo. Normal de torcedor, né, cara? Tá tudo bem, mas é legal. Eu gosto porque, assim, é esporte, cara. É esporte indiferente, né? Estando no meio do esporte é incrível. Então, sou palmeirense, tive a oportunidade de assistir o Palmeiras dentro do Allianz Parque já uma vez, né? Deus me deu essa oportunidade, Deus me deu essa graça. Viu Vitória? Fui, vi Palmeiras ganhar do Ceará de 3-0 na Copa do Brasil. Então, foi muito emocionante, né? Então, eu sou palmeirense mesmo, verdão. E você, como torcedor, tá com qual a sua expectativa para essa temporada? Acho que o Palmeiras vai manter o que vem já nesses últimos anos, ganhando tudo, né? Ou vai né? Tirando ano passado, que eu acho que o palmeirense ficou ali meio frustrado, decepcionado, mas você acha que vai ser... qual é a tua expectativa? Então, como torcedor, você acha que esse ano vai ser uma continuação do ano passado ou não, né? Vai voltar aos grandes tempos aí? Eu vejo, assim, que o que aconteceu no ano passado ali, principalmente com os atletas e com a comissão técnica, acho que eles entenderam que existe a cobrança, porque também nós acreditamos, né, quando eu digo nós, sou torcedor também, né, que eles têm possibilidade. Então eu vejo, assim, não posso negar, né, cara, que o sonho é Libertadores, né, digamos assim, mas eu costumo dizer assim, que o que é mais importante? É a raça. Do atleta, né? Você vê que o Palmeiras pode perder, e eu digo assim, claro que se não perder é melhor, né? Mas se perder jogando, cara, tá bom, tá, porque pelo menos perdeu jogando, ou quer dizer que o outro time foi melhor. Agora, perder sem jogar, sem correr atrás, sem se dedicar, torcedor não aí aceita, não, aí né? é difícil. Então, assim, digamos assim, o que eu gostaria? Que o Palmeiras fosse campeão da Libertadores. Entregou a Libertadores, tá show de bola, né? O resto é resto. Vai tranquilo, né? Como diria o hino do Palmeiras, a Taça Libertadores é obsessão. É, né? Obsessão, isso aí. É bem... É o que mais a gente deseja, né? Acho que qualquer time que participa, que iria participar, né? Gostaria da Libertadores, né? Então... Eric, cara, foi muito legal te receber aqui nessa estreia de Correio Esportivo com convidado. Quero te parabenizar, né, pelo ser humano e pelo árbitro que você está aqui apresentando pra gente, né, o seu talento, os seus sonhos, né, os seus valores como árbitro, e convidar você a deixar um recadinho final aí, né, fica aí as portas abertas para futuras bate-papos, né, não vou nem chamar de entrevista, de bate-papo, cara, eu tenho certeza que aqui a gente teria assunto para ficar o dia todo, eu adorei. E novamente agradecer e parabenizar, deixar um recado final aí pro pessoal que acompanha o Correio Esportivo, fica à vontade. Eu que agradeço o convite, né? O seu também, aqui do Jornal Correio, né? Para mim, muito, muito emocionante, muito feliz de poder estar aqui partilhando um pouquinho dessa vida do árbitro com vocês, né? Com o pessoal que nos acompanha. O recadinho, assim, que eu dei, assim, né? Que nós possamos cada vez mais cuidar dos nossos, cuidar dos atletas, cuidar dos árbitros, porque nesse meio esportivo, como eu falei, assim, existe muita coisa ruim, mas nós temos que olhar as coisas boas, né? Então, o recado que eu dei, assim, é que a gente possa cada vez mais desenvolver, melhorar, né, o nosso esporte, que é o futsal, somos amantes do futsal, mas, claro, com muito respeito. Com muito respeito, com muito cuidado e principalmente, né, com muito entusiasmo, no sentido assim de que se o atleta errar o gol, eu como árbitro eu não vou lá xingar ele porque ele errou o gol, mas assim, um árbitro errar é coisa do outro mundo, né? Então, assim, acho que o respeito dentro do esporte, acho que é o que mais vale, sabe? Então eu vejo assim que em qualquer modalidade, não é só no futsal, qualquer modalidade, o respeito, né? Quando não se tem mais o respeito, não se tem mais educação, eu acho que já não é mais futebol, né? Como aquela famosa, né? Depois diz que não é só futebol, né? Então que peço para que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, a vocês também, e eu gostaria de deixar um presente. Eu sei que você é amante de futebol, então eu tenho um par de cartão aqui, né, personalizado com o meu nome, né? Eu quero te dar de presente esse aqui. Muito obrigado.
e que você possa, né, utilizar quando você bem entender aí, né, cara? Todos os episódios do Correio vai estar aqui. Eu espero que faça muito sentido e saiba que é um simples, mas é algo de muito coração para estar te dando. Muito obrigado, Eric, ó. Tá aqui, gente. Então, um presente que vai estar aqui decorando o Correio Esportivo a cada episódio. Já fica essa lembrança permanente aqui do nosso árbitro Eric Nogueira. Eric, brigadão, cara. Obrigado, você. Deus abençoe aí na Amém. Carreira, viu? E fica as portas abertas aí para futuras conversas. Valeu? Obrigado a todos. Valeu. Esse foi o Correio Esportivo com Eric Nogueira, árbitro de futsal. Eu te vejo semana que vem com mais um Correio Esportivo, com mais entrevista. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Valeu, galera!